Yeah. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui é Vasco, eu sou o Luiz Fernando e tô aqui para entregar para vocês mais um vídeo matinal. A gente tem esse compromisso agora firmado com vocês. Além das nossas lives, são 5 lives por semana. Agora a gente tem todo dia de terça a sábado um vídeo curto, um vídeo matinal falando sobre um determinado tema, e é muito importante que você já de cara que estiver assistindo esse vídeo se inscreva no nosso canal se você ainda não está inscrito. Curta esse vídeo para que ele possa ser mostrado para mais pessoas. Comente nele também, coloque o seu comentário, o que você achou do que eu falei, ou de repente você pensa diferente, de repente você tem algo para corroborar com a informação que eu vou dar. Então, de qualquer forma, a sua participação é sempre muito bem-vinda. E também aproveita, segue a gente aí nas nossas redes sociais, @SerVascoOficial. O mesmo O do Vasco é o O do Oficial. A gente está no Instagram, está no TikTok, tem sempre cortes curtos também, diários, muito legais. E esse vídeo, especificamente hoje, eu venho aqui para falar do nosso treinador, do Ramon Dias, que é um cara que eu sou, quem acompanha as nossas lives, né, quem acompanha aí o Ser Vasco sabe o quanto eu sou fã desse cara. Treinador muito fora da curva, um treinador que chegou e muito rapidamente mudou tudo dentro do Vasco, né? Mudou o espírito dos jogadores, recuperou vários jogadores, né? A gente pode citar aí jogadores como o próprio Maicon, como o próprio Zé Gabriel, o próprio Bambu, que a gente não gosta, não curte, ele realmente não tem um futebol bom, mas para o que ele era, ele acabou ajudando bastante ali, principalmente na marcação da nossa lateral. É obviamente, tá? Que o Pumita vai ser recuperado por ele. Eu tenho certeza que o Ramon Dias vai recuperar o Pumita. E o Pumita vai tomar essa posição. Essa posição tem que ser do Pumita. Se não for dele, tem que ser do Gabriel Dias. Não pode ser do Bambu. Mas mesmo o Bambu estando ali, ele é um cara que tem se entregado bastante nos jogos e na parte defensiva ele tem colaborado. Então, é mais um papel fantástico do nosso treinador. Ele tem essa capacidade, e não só de recuperar jogadores, mas também de montar esquema tático, de montar o time. O Vasco é totalmente diferente desde que ele chegou e cada vez vem evoluindo mais, né? Falando especificamente desse último jogo contra o Bahia, o Vasco não fez um bom primeiro tempo, isso foi público e notório para todo mundo, mas ele conseguiu arrumar o time no segundo tempo, fazendo as substituições corretas. Ele que também está conhecendo os jogadores, cara, a gente não pode esquecer isso. O cara chegou no jogo contra o Atlético Paranaense, então teve Atlético Paranaense, teve Corinthians, aí depois teve Grêmio, teve Atlético Mineiro, teve o próprio Bahia, o Palmeiras, ou seja, são muito poucos jogos, né? Então ele está ainda experimentando jogadores, acertando o esquema tático, vendo quem pode render aqui, quem não pode render aqui. Por exemplo, ele ontem contra o Bahia, anteontem contra o Bahia, ele colocou o Medel para jogar mais uma vez de volante. Acho eu que foi a última vez que ele fez isso, ou que ele só volte a fazer isso se ele tiver extrema necessidade, né? Porque dá para perceber que o Medel ele não rende na cabeça da área como ele rende na zaga, né? E apesar do Michael ter entrado muito bem, eu até estava discutindo isso na live de ontem, para que ele possa manter o Michael no time, ou ele vai montar um esquema de 3 zagueiros, incluindo o Medel como se fosse o líbero, o terceiro zagueiro, ou ele não vai ficar com o Michael de titular e vai voltar com o Medel para jogar ao lado do Léo Pelé, porque definitivamente ali na volância não cabe, e até porque a gente tem agora o Zé Gabriel voltando, a gente tem outros jogadores ali, outras possibilidades, a gente tem o próprio Barros, que a gente falou dele aqui, ainda não foi utilizado, né, ou foi muito pouco utilizado pelo Ramon Dias, tem o próprio Matheus Cocão, então enfim, a gente tem outras opções que não são o Medel, né, para a cabeça da área, que não seja o Medel, e o Medel realmente não está entregando ali. Mas falando assim do Ramon Dias como um todo, eu só tenho a elogiá-lo. Eu acho que os torcedores do Vasco, a própria imprensa, a crítica, todo mundo elogia o trabalho do cara, porque o trabalho dele realmente é diferenciado. Ele vai encontrar aí nesses dias que a gente tem, o nosso próximo jogo é apenas no dia 16, então ele tem bastante tempo para trabalhar o time. Ele vai encontrar a melhor posição para encaixar o Payet que jogou contra o Bahia, a gente viu
muito claramente que ele não tinha ritmo nenhum de jogo, mas também viu muito claramente a capacidade técnica dele, como ele é diferenciado, como em pouco tempo e mesmo totalmente fora de ritmo, não jogava uma partida desde maio, como ele já fez a diferença ali no pouco tempo, né? Dando aquele passe sensacional pro Jair, que não meteu o gol, que perdeu um gol feito, ou seja, se a bola entra, já era a primeira assistência do cara em poucos minutos dentro de campo. Então ele vai encontrar o melhor posicionamento ali pro nosso camisa 10, pro Payet, que acredito eu, pelo que eu observei, pelo que eu vi, pelo que eu ouvi de comentários, que ele vai jogar ali bem próximo do Verratti, e talvez isso possa sobrar pro Peck, né? Ele pode fazer um meio campo com mais força ali, para poder deixar o Payet mais liberado, encostando ali no nosso centroavante, que é onde ele vai render bem e é onde ele vai conseguir ajudar bastante o Vasco, onde ele vai conseguir gerar muitos, se não for passes pro gol, ou seja, se não for aquela famosa assistência, vai ser fazendo gol também. Então, enfim, eu não tenho a menor dúvida que a gente é só evolução desde que o Ramon chegou, e não tenho dúvida que a gente vai evoluir ainda muito mais. Quem viver verá. Eu acredito muito no Vasco, como eu sempre falo nas lives, eu acredito muito no Vasco ainda na Sul-Americana. A gente termina esse campeonato com uma vaga na Sul-Americana, que é um prêmio de consolação, é uma competição que não era o que a gente almejava, né? Mas por tudo que a gente passou, por tudo que a gente já enfrentou e sofreu, eu acredito que a partir de agora o esquema vai ser outro. Marlon Gomes também aí chegando, ele conhecendo melhor o Marlon Gomes, já botando para jogar de uma forma que o Marlon Gomes fez a diferença contra o Bahia. O próprio Paulinho, que é um cara que, nossa, como rende, como joga a bola. Então, nosso treinador, mais do que ninguém, está entendendo aonde cada jogador pode chegar, aonde cada jogador quer chegar e aonde ele pode fazer o jogador render melhor. Então, eu estou aqui fazendo esse vídeo para aplaudir mesmo, para agradecer muito a chegada desse treinador que mudou a nossa realidade e que está mudando a nossa história no campeonato. Então é isso, galera. Obrigado pela participação. Como eu falei, de terça a sábado a gente sempre vai ter um vídeo aqui de manhã, um vídeo matinal. E a gente quer muito a sua participação nesse vídeo, comentando, dando a sua opinião, ou de repente propondo um vídeo novo para a gente fazer, o que falar. A interatividade é o que move aí as redes sociais, e principalmente o Ser Vasco, ele quer isso, ele quer que a interatividade sempre fique ao extremo, porque quanto mais vocês participarem, mais vai enriquecer o nosso conteúdo e mais vai dar norte para a gente seguir. Tá bom? Muito obrigado. Mais uma vez eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e seguir a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, @SerVascoOficial. E nunca se esqueça, hein, que é Vasco.